bom dia. Bom dia. Bom dia, este é o Visual, um programa acessível da TV Brasil. E só aqui na TV Brasil, os surdos acompanham as notícias em Libras. Acompanhe o nosso programa também pelo facebook.com/visual TV Brasil. O Visual começa agora. A suspeita de relação entre a Zika e a microcefalia levou a Organização Mundial de Saúde a declarar a emergência internacional. E, enquanto isso, o medo e a incerteza transformam a gravidez em um momento que deveria ser de alegria em um período de tensão. O que sempre foi um sonho para muitas mulheres se tornou um grande pesadelo nos últimos meses. Com o aparecimento do vírus Zika e sua associação com casos de microcefalia, mulheres grávidas de todo o Brasil vivem momentos de muita angústia. Karina está grávida de 15 semanas de seu segundo filho. Desde que soube da gravidez, passou a tomar todos os cuidados possíveis contra o Aedes aegypti. Na bolsa, ela tem um arsenal de repelentes. Parar de sair à noite, nos horários que o mosquito geralmente fica solto, parar de frequentar ambientes com muita gente. Comecei a me isolar muito. Pelo menos nos 3 primeiros meses eu fiquei trancada dentro de casa, dentro do quarto com o ar-condicionado ligado. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, já são 198 casos suspeitos de microcefalia em Alagoas. São 193 casos de bebês recém-nascidos e outros 5 de bebês ainda no útero. O estado é o 6º do país em número de casos suspeitos. Este infectologista diz que ainda há muito a ser estudado sobre a relação do vírus Zika com casos de microcefalia em bebês. Para ele, a situação é muito séria. É uma decisão muito pessoal, porque o sonho da maternidade é algo muito individual. Mas nesse momento, eu pediria à minha filha que não engravidasse. Se eu fizesse diferente, eu iria contra as minhas convicções. Eu fui formado para evitar que os outros sofram. E quem já está grávida deve sim tomar todos os cuidados. O uso de repelente é muito importante, mas é preciso escolher um tipo eficiente e que possa ser usado por grávidas. Tanto faz se vai ser o spray, se vai ser loção, o importante é que seja aplicado de maneira uniforme para não deixar nenhuma brechinha ali para picada. E é importante que a gestante lave as mãos após o uso do repelente, para que ela não coloque próximo das mucosas, dos olhos, da boca, do nariz. O Rio Grande do Sul comemora o crescimento do número de transplantes de órgãos e tecidos. Mas 1.200 pessoas ainda estão na lista à espera de solidariedade. Como é que é voltar a fazer xixi depois de tanto tempo? Voltar a fazer xixi depois de tanto tempo é como, você esquece a sensação de você querer ir ao banheiro, de você sentir a vontade, a necessidade de ir, porque já faz 1 ano e 5 meses que eu nunca fui ao banheiro. A pergunta é meio boba, mas mostra como um transplante pode devolver a vida a alguém. O José Luiz tem 16 anos e é de Rondônia. Ele já fazia diálise há 1 ano e 5 meses. Com uma doença genética e alguns anticorpos que exigiam um doador muito específico, ele foi chamado várias vezes para o transplante. Tudo deu certo. Agora começa uma outra caminhada que é cuidar muito bem desse rim gaúcho que colocaram aí. Gaúcho. A dieta é importante, não pode comer besteira na rua, muita fritura, muito sal. Se bem que depois de tanto tempo que eu não como sal, aquele pouquinho já é o suficiente para mim, por exemplo. O ano começou com um recorde. Em 2015, o Rio Grande do Sul realizou 10% mais transplantes do que no ano anterior. Foram 2.274 procedimentos. E a tendência se mantém positiva. No mês de janeiro, já foram 76 transplantes em hospitais gaúchos. Na Santa Casa, que é uma referência nacional, foram 68 até ontem. 12 só no feriado de Carnaval, quando o José Luiz foi transplantado. E isso se deve ao crescimento do número de doadores. São famílias entendendo que no momento de dor, elas podem doar vida. Não é só solidariedade, é mais provável que eu precise de um órgão do que eu seja doador. Então nós todos temos que ter uma inteligência de trabalhar para um coletivo,
para não faltar para mim nem para meus familiares na hora que a gente precise. Então, assim, eu acho que é muito importante, as pessoas estão se dando conta disso, que é um processo sério, ninguém mata ninguém, ninguém tira órgão de gente que está viva, né? Existem inúmeras pessoas para realizar um transplante, 50 pessoas têm que trabalhar naquele momento. Quer conversar com o microfone? O encanto pelo microfone pode ter vindo dos pais que são cantores em Florianópolis. Sem sossego, a folia para de repente e vem um abraço no novo amigo Jefferson, com quem logo está correndo, feliz. Quem olha assim não diria que o pequeno Ellison Gabriel, de 1 ano e 8 meses, já passou pelo que passou. Ele ainda nem está na fila de transplante de rins, porque depende de outra cirurgia. A esperança dele está em um tema no qual a família nunca pensou antes de precisar. A gente chora, a gente pensa, meu Deus, será que vai conseguir um rim tão logo? Será que alguém vai, né? Porque ele nem está na fila, ele precisa da ampliação da bexiga e ele vai para a fila do transplante depois. Mas eu creio que vai aparecer um rim logo para ele sair assim dessa vida, porque ele não tem fome, ele não pode comer muita coisa. A dieta dele assim é bem restrita, né? E a gente quer que ele tenha outra vida, uma vida de uma criança normal, que vá para a escola, né? Graças a Deus que ainda tem esses transplantes, né, hoje em dia, que ajudam a criança a viver. A mulher ocupa cada vez mais espaço no mercado de trabalho, tanto que nos últimos 16 anos praticamente dobrou o número de casas que são comandadas por elas. A repórter Luana Rodrigues foi conhecer de perto uma dessas chefes de família. A rotina é pesada, tem que cuidar da casa, do filho e ainda dar conta de encarar 8 horas de trabalho. É assim que a Nilmara vive há 3 meses. Desde que se separou do marido, ela é o que a gente chama de chefe da casa. Eu não me vejo como uma exceção, eu me vejo como uma guerreira, né? Eu acredito que nós, mulheres, temos força suficiente para isso. A minha mãe, ela fica o dia inteiro no trabalho e quando ela volta, eu fico feliz. Mas apesar da ausência da mãe em alguns momentos, por conta da tripla jornada, o carinho fala mais alto e o filho acaba entendendo. Em outras 57 milhões de casas do Brasil, funciona igualzinho e esse número está crescendo. Até os anos 2000, apenas 20% dos lares brasileiros tinham no comando uma mulher. 16 anos depois, essa realidade é outra. Hoje, quase 40% das casas aqui do Brasil têm como chefe as mulheres. Esse novo modelo feminino de chefia de família, que tem crescido a cada dia, é reflexo de uma mudança de postura da mulher também no mercado de trabalho. Elas, mais que os homens, têm buscado emprego e têm se qualificado para alcançar cargos melhores, mesmo tendo que enfrentar dificuldades como preconceito e os salários menores. Mesmo assim, ela tem procurado e a mulher tem se qualificado bastante. É uma grande procura em qualificação para a mulher. Mesmo na nossa agência, que oferece cursos de formação e qualificação, a mulher tem buscado bastante esse aprendizado, que vai facilitar também futuramente o aumento desse percentual da participação da mulher. E a expressão de hoje é comer o pão que o diabo amassou. Jonatas fez a tradução ao pé da letra. Ele usou os sinais de comer, pão e, na sequência, os sinais de diabo e amassou. Desta forma, o surdo vai entender que uma pessoa comeu um pão amassado literalmente pelo diabo. E esse erro todo aconteceu porque a tradução foi feita seguindo a estrutura sintática do português. E a Libras tem a sua própria estrutura. Vamos então ver uma das formas de interpretação em Libras? Comer o pão que o diabo amassou. O que queremos dizer com essa expressão é que alguém passou por um grande sofrimento. Dessa vez, a Cláudia usou os seguintes sinais. Grande sofrimento, comer o pão que o diabo amassou. Lembre-se que para uma boa interpretação é necessário que se tenha acesso prévio ao conteúdo que será falado, condição importante para poder analisar o texto e assim escolher a estratégia de interpretação mais adequada para cada situação. A expressão de hoje foi uma sugestão da Rosângela Simas, de Juiz de Fora, Minas Gerais, através do nosso Facebook. Muito obrigado, Rosângela Simas. E você?
Está curtindo também o nosso quadro? Gostaria de ver a tradução de alguma expressão do português? Então mande sua sugestão para o nosso Facebook. Os moradores de São Paulo podem aproveitar uma exposição com filmes do diretor de cinema francês François Ozon. Um dos principais diretores do cinema francês, François Ozon, é um dos herdeiros da Nouvelle Vague, com uma produção bem autoral. François Ozon é um experimentador da linguagem. Seus filmes têm humor ácido, temas densos e polêmicos. Ozon tem um estilo, mas cada filme do diretor é único. As produções do diretor surpreendem, rompem com a expectativa do público e, por isso, são tão singulares. E na mostra você vai poder ver esse desenvolvimento da linguagem dele, esse aprimoramento que ele vai tendo ao longo da carreira. O François Ozon é um cineasta bem contemporâneo, ele através da obra dele, você vai poder ver que ele trata de diversos temas, diversas narrativas, e ele é um cineasta que, assim, você pode ver ao longo da filmografia dele esse apuramento do cinema, assim, da linguagem cinematográfica. A mostra reúne 18 curtas e longas que revelam toda a autoralidade de Ozon. O público assistiu o sitcom, que conta a história de uma família que muda de comportamento depois de ter a casa invadida por um rato. Je suis allé faire du shopping. J'ai acheté plein de trucs canon. Je te montrerai. Ele é muito agoniante, assim, ele choca, mas é um filme mais artístico, ele te faz pensar mais. E o visual está terminando. E pelo nosso WhatsApp você entra em contato com a gente e pode mandar sugestões. Anote aí o número 021 974 522 300. Bom dia para você. Tchau, bom dia. Tchau para você.